Olá, turma, tudo bem? Vamos começar a falar de estrutura das palavras agora. Então, começamos com quantas unidades significativas há na palavra abaixo. Vamos lembrar que agora a gente está estudando a morfologia, a forma das palavras. Então, dentro do estudo da morfologia, começamos a estudar as formas significativas. Quando lemos a palavra garotinhas, quantas formas significativas encontramos nessa palavra? Eu não estou perguntando quantas sílabas, eu estou perguntando quantas unidades significativas. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que garotinhas está terminada em S. Se está terminada em S, eu já sei que é a plural. Então, esse S é uma desinência de número, porque está indicando que é mais de uma garotinha. Esse azinho do final aqui está me indicando também que é menina, que é do gênero feminino, o que significa dizer que esse A é uma desinência de gênero. Então, o S é uma unidade significativa que indica mais de um, por isso é uma desinência de número, e o A é uma desinência de gênero, é uma unidade significativa que indica o gênero. O IN é uma unidade significativa que nos mostra que está no diminutivo. Isso é um sufixo, porque apareceu depois do radical. E o que sobrou, o garote, é o nosso radical, é a base significativa da palavra. Então, quando perguntamos quantas unidades significativas há na palavra abaixo, há 4 unidades significativas, ou seja, há 4 morfemas. Cada unidade significativa de uma palavra é um morfema. Então, morfema, morfe é forma e ema é a menor unidade significativa da língua, que significa dizer que morfema é cada unidade significativa de uma palavra. O radical é o morfema mais importante, porque ele corresponde à base significativa da palavra. Como é que eu acho o radical das palavras? A primeira coisa que fazemos é separar nome de verbo. Nomes terminados em A, E, O, átono. Como é que eu faço? Eu elimino o A, E, O, átono final. Então, em cama, eliminando o A, sobrou cam. Esse é o radical. Em dente, eliminando o E, sobrou dente até o T. Esse é o radical. Em livro, eu eliminei o O que sobrou foi livre até o R. Esse é o radical. E nos nomes terminados em consoante, vogal tônica, I ou U? A palavra toda é o radical. Então, o radical de flor é a própria palavra, flor. De café é a própria palavra, café. De táxi também é a própria palavra, táxi. De guru também é a própria palavra, guru. Uma vez que essas palavras terminaram em consoante, vogal tônica, olha o E acentuado, em I e em U. Nos verbos no infinitivo, vamos lembrar que infinitivo é o verbo terminado em ar, ir. O que a gente vai fazer é eliminar o ar, o o ir. Então, de cantar. Separei o ar, eliminei o ar, o radical é cante. Em vender, separei o o radical é vende. Em partir, separei o ir, o radical é parte. Então, já conseguimos ver como encontrar o radical dos nomes e dos verbos. Agora temos um novo morfema, a vogal temática. A vogal temática dos nomes são aquelas vogais que eliminamos lá na frente, nos nomes terminados em A, E, O, átono. Esse A, E, O, átono é a vogal temática. Então, aqui em cama, o A final que eliminamos é a vogal temática. Em dente, o E que eliminamos é a vogal temática. Em livro,
o O que eliminamos é a vogal temática. E nos verbos no infinitivo? Bom, o verbo no infinitivo, eliminamos o ar, ir. Esse ar, ir, ele está indicando qual é o paradigma de conjugação do verbo. Os verbos terminados em ar é um verbo da primeira conjugação. Os verbos terminados em é um verbo da segunda conjugação. E o verbo terminado em ir é um verbo da terceira conjugação. Então, a vogal temática é esse A, esse E e esse I, que indica qual é o paradigma de conjugação, ou seja, qual é o padrão de conjugação que iremos seguir. Então, aqui, no verbo cantar, é o a vogal temática. No verbo vender, é o a vogal temática. E no verbo partir, é o i, a vogal temática. Vamos agora trabalhar o tema da palavra. Tema é a junção do radical mais a vogal temática. Então, eu tenho aqui as palavras casa, pente, lixo. Vamos lembrar que elas se enquadram naquele primeiro grupo dos nomes terminados em A, E, O, ato no final. Então, aqui em casa, eu tenho até o S, cas, o meu radical, o a minha vogal temática. Então, o tema da palavra casa é a própria palavra. Em pente, até o T é o meu radical, o E é a minha vogal temática. Então, o tema da palavra é pente, a própria palavra. De lixo, até o X, eu tenho o meu radical, o A é a minha vogal temática. Então, aqui eu tenho o tema da palavra lixo, que é a própria palavra. No verbo amar, eu tenho o infinitivo, né? Amar, entender e dormir. Eu tenho os verbos no infinitivo. Lembra que a gente termina com ar, ir, eliminando esse ar, ir. O que sobrou é o radical. E o a, o e, o i é a nossa vogal temática. Então, aqui, em amar, o é o radical, o a é a vogal temática, o tema do verbo amar é ama. Entender, entende, é o radical, o último é a vogal temática, o tema do verbo entender é entende. Do verbo dormir até o M, dorme, é o nosso radical, o I é a nossa vogal temática, o tema vai ser dorme. Observação. A palavra brasileiro. Observem que a palavra brasileiro é uma palavra derivada, veio da palavra Brasil. Eu quero encontrar o radical da palavra. Então, se eu quero encontrar o radical da palavra brasileiro, eu volto para o radical de origem, Brasil. Então, terminou em consoante, o radical da palavra Brasil é o próprio radical. Se é um radical da palavra primária, ou seja, da palavra primitiva, eu chamo esse radical de radical primeiro, radical primário, é o primeiro radical da palavra. Agora, quando eu tenho brasileiro, eu acrescentei um sufixo à base Brasil. Eu formei aí um novo radical, até o R. Esse novo radical tem radical primário mais o sufixo. Eu vou chamar esse radical de radical secundário. Por quê? Porque esse radical secundário é o radical da palavra derivada. Esse ozinho que sobrou aí no final, ele não é uma vogal temática. Ele é uma desinência de gênero. A gente vai ver já já, porque eu tenho brasileiro e tenho brasileira. Então, se essa palavra não tem uma vogal temática, Brasil não tem uma vogal temática, eu vou dizer que essa palavra é uma palavra atemática, porque ela não possui uma vogal temática. Tudo bem? Continuando as nossas observações. Segunda observação. A palavra mar, quando vai para o plural, forma mares. Então, a palavra mar,
Nome terminado em consoante, a própria palavra é um radical, então significa dizer que mar é uma palavra atemática. Quando passa para o plural, depois do radical apareceu um E. Esse E é uma vogal temática. A gente resgata essa estrutura lá do latim. No latim, essa vogal temática existia. No português atual, ela caiu, por isso que formou mar. Mas a gente identifica quando faz mares, maré, maresia. Essa vogalzinha temática ela é resgatada lá da forma arcaica. Então, esse é uma vogal temática, o que significa dizer que essa palavra só possui tema quando vai para o plural. Na nossa terceira observação vem o verbo por. Qual é a vogal temática do verbo por? Se na aula, nos slides anteriores, trabalhamos que ar, ir é a terminação do verbo no infinitivo e que o a, o e e o i é a vogal temática, e do verbo por? Qual é a vogal temática? Simples. Vamos conjugar o verbo por. Eu encontro pões. Tu pões. Se eu tenho tu pões, esse ezinho que apareceu aí é a nossa vogal temática. Então, o verbo por só tem tema quando está conjugado e é um verbo da segunda conjugação. Nossa quarta observação. A palavra flor terminou em consoante, a própria palavra é o radical. De flor, eu formo floral, o mesmo radical de flor, só que eu coloquei depois do flor um sufixo. De flor, eu formo também floreira, o mesmo radical de flor, também coloquei um sufixo. Aqui eu não quero analisar o radical primário, o radical secundário. Eu só quero observar o seguinte: flor, floral e floreira possuem o mesmo radical. Significa dizer que são palavras da mesma família, ou seja, são palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que possuem o mesmo radical. Tudo bem com as nossas observações? Vamos agora para as desinências. Vamos falar agora das nossas desinências, começando pelas nominais. A desinência de número marca o singular e o plural. Para o singular eu tenho zero, não existe uma desinência marcando o singular, e para o plural eu tenho S. Então, a palavra casa, eu sei que está no singular pela ausência do S. E a palavra casas está no plural porque terminou em S. Esse S final é a desinência de número. A desinência de gênero marca o masculino e o feminino. Eu tenho o O para o masculino e o A para o feminino. Observem uma coisa. Na palavra aluno, professor e mestre, em aluno terminou em O. Esse O é uma desinência de gênero, porque eu tenho a oposição aluna. Professor não tem a marcação da desinência de gênero, mas eu sei que é masculino porque quando eu coloco o A, forma o feminino, professora. Então, é o professor, a professora. Mestre terminou com um E, que é uma vogal temática. Quando eu passo para o feminino, forma mestra. Então, sempre que eu passei essas palavras aluno, professor e mestre para o feminino, eu tenho o A na terminação, o que significa dizer que o A é a desinência de gênero feminino. Mas como em mestre esse Ezinho é uma vogal temática, faz com que alguns gramáticos encarem o O também como vogal temática. Então, eu tenho, para alguns gramáticos, o O é desinência de gênero sempre que eu tenho o par de oposição, formando masculino e feminino, como aluno, aluna, professor, professora. Observem que trocando o O ou acrescentando o A, eu formei o gênero feminino. Então, isso significa dizer que o O é desinência de gênero. Mas para outros gramáticos, eles vão dizer que o O vai ser sempre vogal temática. Por quê? Porque na cabeça desses gramáticos, a palavra nasce primeiro no masculino
e depois vai para o feminino. Eles pensam aí na concepção da Gênese. Bom, se Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher, o O é sempre vogal temática. Esse é um machismo da gramática. A gente consegue desbancar essa teoria quando a gente pensa na palavra mulher. Mulher é masculino porque não terminou em A. Não, mulher é feminino. Então, significa dizer que essa teoria não é a mais correta. Tudo bem? Você vai me perguntar, e na prova? Na prova, sempre desinência de gênero. Mas em concurso público, é bom lembrar que alguns gramáticos pensam nesse O como vogal temática. Por isso que alguns concursos vão colocar sempre lá a sua gramática de referência, para não ter confusão. Caso não tenha uma gramática de referência, desinência de gênero é o que se prefere. Eu tenho aqui uma observação. Na verdade, eu quero chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo na atualidade. Hoje, algumas pessoas estão usando a letra E no finalzinho para marcar um gênero neutro, quando não há uma identidade definida de gênero. Dessa forma, temos uma língua neutra. Então, nessa língua neutra, poderíamos falar aluno, aluna, alune. E esse alune, marcamos aí esse é uma identidade neutra, quando nessa composição de identidade não se quer marcar nem o gênero feminino, nem o gênero masculino. A gramática vai sempre se atualizando e se adaptando à sociedade. Bom, terminamos por aqui. Na próxima aula, vamos dar continuidade aos elementos que formam uma palavra. Muito obrigada e bom estudo!